Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter. Exatamente, gente, a felicidade é muito grande. Iniciar uma segunda-feira com essa presença brilhante dessa advogada maravilhosa, doutora Viviane Araújo. Doutora Viviane Araújo, boa noite, querida. Boa noite, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui respondendo as perguntas dos seus telespectadores. Nós aqui temos que agradecer, né, meu amigo? Eu, vocês, nós temos a produção, tem que agradecer a presença. A doutora Viviane Araújo é recordista de perguntas, graças a Deus, porque direito do trabalho, né? Especialista em duas especialidades, especialista em direito material e direito processual do trabalho. E as questões do diárias do trabalhador, é muita dúvida, né, doutora? Muito prático. O programa é para eles, né? Exatamente. Então, minha gente, mais do que nunca, o programa é feito para vocês. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo. Dá tempo de avisar todo mundo. No Zap, naquele grupo, mensagens, ligações para os vizinhos da direita, vizinhos para a esquerda. Ah, caneta e papel na mão, não esqueça, ok? Nós voltamos já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carter já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Assim, mantenham-se firmes colocando o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. E calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E em cada batalha vocês precisarão do escudo da fé, e com ele poderão apagar as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam todos atentos e perseverem na oração por todos os cristãos em todo lugar. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite. Que linda voz, né? Que linda passagem bíblica, né? Efésios 6, 13 e 17, na voz do nosso amigo Bruno Técio. E quem escolheu foi a nossa queridíssima convidada, doutora Viviane Araújo. E eu vou pedir para ela comentar um pouquinho sobre essa passagem, que é a armadura de Deus. Doutora Viviane Araújo, mais uma vez, boa noite, querida. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela escolha. Eu confesso que me emocionei, confesso que ainda estou emocionado até agora. Que linda passagem, né? Concordo. Lindas palavras, né, doutora? Concordo. Fique à vontade para... Eu anotei aqui alguns pontos, mas... Realmente, a couraça de Deus, né, a maior proteção que a gente pode ter na vida. A proteção divina é aquela proteção daquele que é digno, né, de todo o nosso agradecimento, de todo o nosso louvor, de todas as nossas orações. Então, com certeza, essa couraça é uma proteção aí que é constante, é permanente e é para a vida. Que bênção maravilhosa. Eu digo aqui todas as vezes, doutora Viviane, e todos os nossos amigos que têm nos assistido, têm nos prestigiado com essa maravilhosa audiência, que eu tenho... A felicidade é muito grande. Só vem pessoas voltadas espiritualmente para Deus. Graças a Deus, todos que têm vindo aqui, sejam os católicos, sejam os evangélicos, pessoas realmente que têm Deus como missão, que têm Deus como meta, que sabe a verdadeira existência de Deus. Porque o que eu peço muito, muito, muito para Deus é que esse programa cada dia mais seja abençoado. Cada dia mais a gente possa realmente levar conhecimento e principalmente amor ao próximo. Sim. Né? Hoje eu anotei alguns pontos aqui dessa passagem maravilhosa. Mais uma vez, obrigado. Efésios 6. Amigo, você que não anotou, que sempre às vezes ligam para a gente perguntando, doutor, qual é aquela passagem? Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17. Do 12 também é interessante, só que nós não conseguimos, né? Do 12 na voz de alguém, e a voz do Bruno Técio muito bem narrada, né? Cinturão da verdade. Satanás luta usando mentiras. Às vezes as suas mentiras soam como verdades. Mas somente os cristãos têm as verdades de Deus que podem vencer Satanás. Você tem que estar o tempo todo atento, né? Exatamente. O tempo todo, senão você... Vigiando, né? O tempo todo, porque... Eu estava, essa semana que passou, falando, meu Deus, gente, vamos jejuar e vigiar o tempo todo, que às vezes vem ali aquela conversinha no ouvido, aquela conversinha para você fugir do teu caminho e achar que a verdade não é pura e verdadeira como ela Exato. é. Né? Couraça da justiça. Satanás ataca frequentemente o nosso coração, o centro das nossas emoções, dignidade e confiança. A justiça divina é a armadura do corpo que protege o nosso coração e assegura a aprovação de Deus. O Senhor nos aprova porque nos ama, por isso enviou o seu Filho para morrer por nós. Estamos ainda em pleno período da Páscoa, né? Que a Páscoa não é só aquele domingo da Páscoa, são mais 30, 40 dias, né? E voltando de novo para a explicação do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por amor por nós. Algum comentário? Fique à vontade. Esse sim é o amor fiel, né, doutor? O amor absoluto, é o amor da proteção divina. É um amor que... infinito. Exatamente. É um amor que só o amor da mãe por um filho que se assemelha ao amor de Jesus por nós. Aqui na terra é de Deus, um Todo-Poderoso por nós. Esse não tem erro, né? Com certeza. Esse nós podemos crer verdadeiramente aqui, Ave Maria. Sapatos da prontidão para a divulgação do Evangelho. Né? Aqui fala que os sapatos de Deus que nos representam a motivação para seguir proclamando a verdadeira paz, que está disponível em Deus e somente nele. Essas são as boas novas que todos precisam ouvir. Então, não vou cansar de repetir aqui nesse programa. Eu digo, meu irmão, sempre experimentem a presença de Deus na vida de vocês. Experimentem a justiça, experimentem a verdade, que os ataques vão vir.
Quem faz sucesso, quem é verdadeiro, quem luta pelos mais humildes, mais pobres, sempre vai sofrer. Quando eu vou, às vezes, na igreja, Perpétuo Socorro, na Basílica, aqui eu tenho essas intimidades com os padres. Que tal? Está continuando? Continue. Porque é forte o ataque do inimigo. O inimigo vive cercando, né? Não só você, atingindo a você, querendo atingir teus funcionários, teus amigos, teus colaboradores. O escudo da fé. O que vemos são os ataques de Satanás sob forma de insultos. Olha, acabei de falar, já até me antecipei aqui. O que vemos são os ataques de Satanás sob a forma de insultos, reveses e tentações. Mas o escudo da fé nos protege sobre as setas inflamadas e invisíveis do diabo. Sob a perspectiva divina, tornamo-nos capazes de enxergar além de nossas circunstâncias e saber que a suprema vitória é nossa. Exatamente. Eu particularmente não vejo a minha vida sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus, sem a presença da Trindade Santa. Porque essas flechas, essas setas inflamadas, nossa, mãe do céu, pra gente que faz sucesso, pra gente que procura, e graças a Deus tem conseguido ser justo, ser honesto, ser correto, andar nessa retidão, ajudar o próximo, levar esse conhecimento nesse programa. Esses que são os blindados do Senhor. Exatamente. Por isso que eu digo, como tu consegue? Eu digo, só Deus, só Jesus. Por isso que eu já disse aqui para os meus amigos mais íntimos, foi a Semana Santa mais abençoada da minha vida, onde eu passei dentro de uma igreja. Comecei de manhã, só deu tempo de parar para almoçar e fui até 7, 8 horas da noite. Ou seja, é solidificar a fé, é viver aquele verdadeiro sentido daquela Sexta-feira Santa, da Páscoa, renascer em Cristo. Viver sempre em paz com teu irmão, para que a gente realmente continue sendo blindado, como a senhora bem colocou. Exatamente. Capacete da salvação. Satanás deseja que tenhamos dúvidas a respeito de Deus, Jesus e da salvação. Mas o capacete da salvação protege as nossas mentes, para que não tenhamos dúvidas em relação à obra que Deus realizou por nós, a nossa salvação. Exatamente. Então, não precisa nem muita explicação. A espada do Espírito, palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque nesta descrição da armadura divina. Existem momentos em que precisamos tomar uma atitude ofensiva contra Satanás. Quando somos tentados, precisamos confiar na verdade, que é a verdade de Deus, a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, obrigado mais uma vez, doutora Viviane Araújo, advogada brilhante. Que bênção, que passagem bíblica que a senhora escolheu para nós iniciarmos a semana com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre gosto de iniciar esse programa agradecendo sempre a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a nossa razão de estarmos aqui, a razão de continuar esse programa, de cada dia mais elogios e orações, né? Quem está aí do lado da telinha, eu tenho certeza que vive orando por nós, para que a gente continue trazendo profissionais maravilhosos da sua qualidade. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, doutor. Tá? Vamos lá, produção. Eu vou fazer só uma pergunta logo para esquentar logo um pouquinho, né? Aqui o programa, né? Podemos, doutor? Pode sim. Doutora, essa pergunta é da Marina de Santa Isabel. Marina, um beijo, minha amiga, meus amigos de Santa Isabel. Santa Isabel, engraçado, alcança? Que bênção maravilhosa, produção? Que bênção maravilhosa. Sou doméstica e tenho 4 anos de carteira assinada. Gostaria de saber quais são os meus direitos se vier a ser demitida. É a Maria Isabel, doutora, de Santa Isabel. Não, perdão, Marina de Santa Isabel. Bem, Marina, se você é doméstica, você tem, né, atualmente, graças a Deus, amém, né? Quase que a totalidade dos meios, né, dos mesmos direitos dos demais funcionários. Se você for demitida, você vai ter direito, né, férias na modalidade simples ou proporcional. Se houver férias não utilizadas, férias não usufruídas, ela na modalidade dobrada. O 13º, o aviso prévio na modalidade cumprida ou indenizada, né? Excetuado a questão do FGTS. É o que ainda não está, exatamente, né, porque ainda que com o advento da nova normatização, né, aos trabalhadores domésticos, o FGTS ainda é facultativo, né? Ou seja, ela só vai ter direito ao levantamento das guias seguro-desemprego se o patrão dela faz aquele desconto, se ela é direcionada, se ela é assegurada, né, da Previdência Social. Dessa forma, ela, nesse sentido, ela tem os mesmos direitos garantidos, excetuado o FGTS. Obrigado, querida. Obrigado, doutora. A próxima pergunta, doutora, vem do Sidney de Águas Lindas.
A empresa em que trabalhei há quase um ano assinou minhas 2 carteiras de trabalho, a atualizada e a comum ao mesmo tempo. Agora estou sem receber meu seguro-desemprego. Como resolver minha situação? É o Sidney de Águas Lindas. Obrigado, amigo Sidney de Águas Lindas. Um beijo, amigo de Águas Lindas. Fica à vontade, doutora. Bem, Sidney, você tem que verificar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego qual foi o motivo do indeferimento, né, do seu agendamento do seu seguro-desemprego. Em virtude dessa dupla anotação, né, em 2 carteiras, pode ter se dado em virtude de um número de registro irregular, às vezes de um número a mais obsta a esse agendamento e a pretensa percepção das guias, né, e do seguro-desemprego. Então, o que eu lhe oriento é para você diligenciar junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego, verificar a causa, né, que gerou esse óbice, para, se for a situação, requerer uma retificação junto à sua empresa. Lembrando que são 120 dias o prazo para requerer a partir do recebimento das guias verdezinhas, que são as guias seguro-desemprego, e sendo necessário recurso, ainda que expire o prazo de 120 dias, né, mas o recurso já foi ingressado, dessa forma não entra sobre o manto da decadência de percepção do seguro devido. Ok, obrigado, doutora. Nós vamos fazer, amigos e minhas amigas, um breve intervalo. Estamos cheios de perguntas, graças a Deus. Perguntas que você, meu amigo e minha amiga telespectador, mandou. Tem lá de 40 horas, tem lá do bairro do Marco. Vou mandar logo um alôzinho aí para todo mundo cair. Nazaré, Distrito Federal. Distrito Federal? Distrito deve ser Distrito Industrial, né? Eu acho que sim. Guamá, Sacramento, que mais aqui? Gente, tem todo... Atalaia, Telégrafo, nossa, que bênção maravilhosa. Meu amigo e minha amiga, doutora Viviane Araújo, falando de questões diárias no seu trabalho, da sua vida. Porque o programa Direito e Cidadania é conhecimento, levar conhecimento para vocês. Dá tempo de avisar todo mundo, ó, caneta para na mão. E manda lá no WhatsApp, aquela posta lá, olha... Abre lá no canal com o doutor Miguel Carta, lá com a doutora Viviane, ok? Um beijo no coração de vocês e até já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carta já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue.
Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite. Boa noite para você que está chegando agora e para você que já estava aí, ok? Vamos direto ao assunto? Vamos lá com a doutora Viviane. Doutora Viviane, mais uma vez, boa noite, tudo pronto? Boa noite, doutor, tudo pronto. Graças a Deus. Vamos lá agora a pergunta do Vando. Opa, Vando, né? Cantor aí lá do 40 Horas. Trabalho numa empresa em que sou vendedor e ganho comissão. Mas em minha carteira de trabalho não consta a comissão. Quando eu sair da empresa, vai constar esse valor que ganhava a parte em minha rescisão? Interessante o caso dele. Fica à vontade, doutora. Amigo Vando, amigos do 40 Horas, mais uma vez obrigado por essa linda audiência aí. No caso Vando, né, a questão da comissão paga por fora é uma irregularidade, porque as comissões integram o salário para todos os efeitos devidos, compõem a remuneração, salário mais comissão. Então, se ele recebe por fora, eu pressuponho, tá, que quando ele sair da empresa, que ele for demitido, não integre a rescisão dele, o TRCT. Então, o que cabe ele fazer? Ele recebe quando ele sair da empresa, quando ele for desligado, e judicialmente, é para isso que existe a justiça, ele procura um advogado trabalhista, um advogado de sua confiança, para ingressar, requerendo, né, a anotação dessas comissões na carteira de trabalho e, consequentemente, o pagamento da diferença sobre todas as verbas rescisórias devidas que ele não recebeu, com as multas, né, pela não anotação e pelo recebimento irregular, né, de um valor reduzido da sua rescisão. Doutora, me chamou muita atenção a pergunta do Vando. Ainda é quanto mais isso acontecer? Porque anos e anos e anos, o que é que as empresas realmente fazem? Né? Elas pagam aquele valor ali dentro, não, vou te dar por fora ali 200, 300 reais, justamente, amigo Vando e todos que estão nos assistindo, querendo fugir dos proporcionais, das outras verbas, todas que incidem diretamente. Então, como é que está isso? Infelizmente, ainda é muito comum. Às vezes, até por desconhecimento da empresa, ou ainda uma má assessoria, né, por parte da empresa, uma má consultoria jurídica, porque a empresa que não paga acaba pagando o dobro em juízo e às vezes é acrescido de um dano moral. Daí a necessidade também, né, habitualmente, da empresa ser acompanhada por um profissional, né, por uma consultoria empresarial, porque a empresa que paga mal acaba pagando 2 vezes. Interessante, parabéns, doutora, pela sua resposta e pelo complemento da resposta. Nós estamos hoje, claro, trazendo a senhora, mas falando mais direito do trabalhador. Mas aqui a senhora colocou um ponto importante: empresa mal assessorada, né? Exatamente. Procurar um bom advogado, um bom profissional, que é muito mais simples, muito mais fácil. Esse por fora, que a maioria das empresas paga, por que não pagar tudo na carteira? Por que não vir tudo no contra-cheque? Claro. Fez a extra lá, paga lá no contra-cheque. Claro. A justiça, ela é do trabalho, ela envolve 2 partes, empresa e empregado, né? Em virtude dessas irregularidades que algumas empresas ainda incorrem, é que cerca de 80% das causas da Justiça do Trabalho são em prol do próprio empregado. Exatamente, obrigado. Obrigado, amigos lá do 40 Horas, em especial ao Vando. A próxima pergunta, doutora, vem da Vanderleia, do bairro do Marco. Eita, bairro do Marco, graças a Deus, nossa audiência ela também é maravilhosa. Doutora, eu e meu marido estamos pensando em trazer uma menina do interior de 11 anos para me ajudar nos afazeres da casa e me ajudar com a minha filha de 6 anos. Interessante essa pergunta. Igual uma conhecida do meu marido fez. Pensamos em colocar ela na escola, posto que não sabe ler e escrever, e ajudar seus pais com R$200 mensais. O que a senhora ouviu dizer que não podia, deve ter ouvido dizer, que não podia, mas a tal conhecida fez, está tudo ok. Por que teve a anuência dos pais da menor? O que a senhora nos aconselha? Interessante isso, ainda acontece bastante isso, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Continue, por gentileza, discorra para Vanderleia, do bairro do Marco. Muito obrigado, Vanderleia, pela sua pergunta, muito obrigado aos amigos do bairro do Marco, pergunta maravilhosa. Bem, Vanderleia, essa situação, você pede um aconselhamento até em relação a isso, né?
é uma flagrante ilegalidade. Por quê? Isso é um crime. Você vai estar explorando uma mão de obra, é uma forma de trabalho irregular, de trabalho injusto, não é de trabalho não, de exploração de mão de obra infantil. Mão de obra infantil, exatamente. Infelizmente, isso acontece muito. Só que a gente vive numa sociedade que ela é regulada pelo direito e conforme essa regulação, a gente tem que prezar pela aplicabilidade dele e pela conscientização social, visando uma integração da sociedade como um todo, né? Infelizmente, esse tipo de situação no Brasil, nós temos cerca aí de 10 milhões de crianças, né, que estão propensas, né, ao trabalho no ambiente familiar. E essa situação ela é muito séria, porque o que acontece? Atualmente, essas crianças que são tidas como crias do lar, que é aquela criança que vivem num ambiente doméstico e familiar, mas não são da família e também não podem ser enquadradas como trabalhadores, há pesquisas que realmente já foram comprovadas que essas crianças sofrem de depressão, estão propensas a abuso sexual, exploração física, psicológica, todos esses meios, né? Então, assim, isso é com certeza uma situação que deve ser repelida e erradicada em trabalho conjunto, até porque é estabelecido o trabalho do menor a partir dos 16 anos ou, excepcionalmente, 14 anos na condição de aprendiz, né? A Constituição Federal, ela traz o valor social do trabalho como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Contudo, a partir dos 14 anos, o menor de 14 anos tem o direito assegurado de que o seu tempo seja preenchido com escola, com brincadeiras, que seja assegurado o direito de ser criança. Então, essa situação, ela tem proteção, inclusive, internacional. Por quê? Tratar de trabalho de menor, uma criança de 11 anos, é tratar sobre enfoque de direitos humanos, né? Ainda que tenha anuência dos pais, direitos humanos são fundamentais, são indisponíveis e inegociáveis. Então, se você precisa de uma pessoa que lhe ajude no seu ambiente familiar, né, que você contrate uma pessoa, uma empregada doméstica, pague os seus direitos e não se disponha do trabalho de um menor, que dessa forma seria ceifado da convivência e do seu ambiente familiar. Que bênção, obrigado pela sua resposta. Eu estou muito feliz com a pergunta da Vanderleia. Parabéns à produção por ter selecionado logo a pergunta da Vanderleia. Antigamente isso era muito comum, né, doutora? Pegar as crianças do interior para cuidar dos filhos, né? Sob o enfoque de uma falsa caridade, Uma falsa caridade. Não, ela vem, vamos colocar ela para estudar, nós vamos dar um dinheirinho para os pais. Exatamente. Poxa, que bacana. Obrigado e parabéns pela explanação. Fiquei feliz mesmo, de verdade. Vocês gostaram, meus amigos e minhas amigas? Exatamente, doutora Viviane Araújo, especialista em direito processual e direito do trabalho. Agora a pergunta vem, doutora Viviane, do Luiz, do bairro de Nazaré. Olha, nosso amigo lá do bairro de Nazaré, já morei ali também. Doutora, trabalhei 2 anos em uma empresa. Fui demitido sem tirar férias. Tenho direito a receber dobrado? Como a doutora Viviane disse no programa anterior, ou só se tenho, como devo fazer? Sim. As férias, doutor, quando não tiradas no período... Luiz, de Nazaré. Luiz, eu também sou de Nazaré. As férias, quando retiradas, né, no período, quando extrapola aquele período em que deveria ser, né, em que deveria haver aquela concessão, né, quando ela é extemporânea, ela deve ser paga sim na modalidade dobrada. Ele foi demitido sem gozar desse período de férias, deve ser dobrado, e o TST, inclusive, entende que 1/3 constitucional, acréscimo constitucional previsto em lei, é sobre as férias dobradas, é sobre o valor em dobro. Logo, ele deve procurar um advogado, né, para requerer esse pagamento com as multas devidas pelo não pagamento da regularidade em tese de termos de rescisão de contrato de trabalho. Excelente resposta, muito obrigado, meu amigo Luiz, meus amigos do bairro de Nazaré. E a senhora tocou muito no assunto que, às vezes, como eu quero correr, que são muitos telespectadores, a produção... doutor, tem que responder porque as pessoas ficam cobrando. A senhora tocou de novo num ponto que noutra participação sua aqui nós tocamos. Especialista em direito do trabalho. Eu volto a bater naquela situação dos médicos, comparando a classe dos médicos com a classe dos advogados, né?
Os médicos, se eu tiver problema na vista, eu vou lá no oftalmologista, no coração, cardiologista, e assim sucessivamente. E nos advogados eu bato nessa tecla, especialistas em cada área. Muito obrigado, doutora Viviane. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga. Nós vamos fazer um breve intervalo. Dá tempo de avisar todo mundo no WhatsApp. Olha, nós estamos lá com o doutor Miguel Carto, uma doutora Viviane Araújo, especialista em direito do trabalho, questões diárias da sua vida, da vida de todos que te rodeiam. Um breve intervalo, tá? Dá tempo de tomar uma água rapidinho e nós voltamos já já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carto já há 20 anos. Desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. De amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue, que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, boa noite. Boa noite para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para você que já estava mais do que nunca bem-vindo. Doutora Viviane Araújo, advogada especialista em direito processual e direito material do trabalho. Vamos lá, doutora? Vamos. Agora a pergunta veio do nosso amigo Sandro, do Distrito Industrial. Nossa, que bacana. Via WhatsApp. Quantas vezes posso assinar a carteira? Posso ter 2 empregos ao mesmo tempo? Puta, que pergunta maravilhosa. Um à noite e o outro de dia? Obrigado, amigo Sandro. A gente, rapaz, essas perguntas, nossos amigos telespectadores estão maravilhosas. Quantas vezes eu posso assinar a carteira? Posso ter 2 empregos ao mesmo tempo? Um à noite e outro de dia? Fique à vontade, doutor. O Sandro, Distrito Industrial. Perfeitamente cabível essas 2 assinaturas, né? Vez que, através da sua pergunta, você demonstra que os horários são compatíveis. Né, os horários sendo compatíveis, você pode ter as suas assinaturas e até de acordo com a Lei 8.213, né, se você exerce concomitantemente 2 atividades, né, enquanto pessoa física, você será assegurado, né, da Previdência Social de forma regular. Dessa forma, a legislação trabalhista não estabelece nenhum óbice, né, a essa assinatura referente aos seus 2 empregos. Que bênção maravilhosa. Olha que resposta magnífica, né, amigo Sandro? Amigos do Distrito Industrial e todos que nos estão nos assistindo. Então, vamos quer um exemplo aqui. O Sandro pode trabalhar em determinada empresa, doutora Viviane. Um exemplo de 18 às 0 horas, 6 horas corridas. Sim. Né?
E aí descansa quando for numa outra empresa de 9 às 15, mais 6 horas. Sim. Ou seja, se for compatível o horário. E também com a sua situação física, né? Exatamente. Que é interessante, a pessoa vai trabalhando lá. Então tem que, além do compatível... Dosar, né? Dosar isso aí, porque... Mas que bacana. E ele vai ter, então, 2 contribuições, correto? 2 contribuições. Cada empresa, cada assinatura é uma contribuição. Ele sendo demitido da empresa A, ele vai fazer o levantamento do FGTS mais 40% daquela empresa A, né? Isso não obsta no levantamento nem na percepção. Nossa, que bacana. Obrigado, querida. Parabéns. Maria de Nazaré, do bairro do Guamá. Olha os amigos do bairro do Guamá. Vamos lá. Minha mãe trabalhou 20 anos como empregada doméstica. E ocorre que sua patroa veio a falecer. Acho que já falamos muito desse ponto, mas que pergunta maravilhosa de novo. Sua filha a demitiu, ou seja, a filha da falecida. O que ela deve fazer? É Maria de Nazaré, do bairro de Guamá. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado, amigos do Guamá. No caso, a mãe da Maria... Foi a mãe da Maria de Nazaré que faleceu. A mãe da Maria de Nazaré. Que trabalhou há 20 anos. Trabalhou há 20 anos numa residência, no ambiente familiar, servindo a uma senhora que veio a falecer. Então, dessa forma, quem deve pagar os créditos trabalhistas, né, da sua mãe é o espólio, né? São os herdeiros da senhora para a qual ela trabalhava. Os herdeiros vão herdar tanto os bens materiais quanto as questões solventes, as questões que estão, né, a serem quitadas, dentre elas incluindo seus créditos trabalhistas, que quanto um direito trabalhista é um direito social, né, possui prioridade e dessa forma deve ser quitado pelo espólio. Se eles não pagarem voluntariamente, a senhora ingressa com uma ação através de um advogado trabalhista, um advogado de sua confiança, né? Onde no polo passivo da ação vai encontrar o espólio da senhora fulana de tal, falecida em tal dia, com a justificativa, né, da ocorrência no qual a senhora trabalhou durante 20 anos e não teve seus créditos trabalhistas quitados. É impressionante. Obrigado, doutora, pela sua resposta. Obrigado, minha amiga Maria de Nazaré. Primeiro, meus sentimentos aí pelo falecimento da sua mãe, né? Maria de Nazaré, do bairro do Guamá. É direito do trabalho, mas dá pra gente abrir um parênteses e falar um pouquinho dos direitos de herança, né? Direitos... Quem herda tudo, né, doutor? Herda tudo. Não tem essa história, meu amigo, minha amiga, de você herdar só os bens materiais. Herda o bônus e o ônus. É o ônus e o bônus, né? Então, nesse caso especificamente, o espólio, ou seja, os seus herdeiros, seus filhos ou o esposo, enfim, vai ter que arcar com com esses encargos trabalhistas. Claro. E nesse caso, doutora, como é que a legislação está vendo em relação à Previdência? Ela vai conseguir recuperar esses 20 anos? Doutor, em relação à Previdência, fica um pouquinho mais complicado, porque a gente sabe aqueles prazos. Exatamente. Tem que verificar se eles só estão em mora com a questão da rescisão ou se houve o reconhecimento em carteira do vínculo durante esses 20 anos, para buscar retroativamente. Que eu, particularmente, se tiver que opinar, ou que chutar aqui eu tenho quase certeza que não. Tem muitas empregadas domésticas que passaram a vida toda cuidando de famílias e mais famílias e que numa carteira nunca fez nada. Claro que tem muitas famílias que eu conheço que assinam a carteira desde o primeiro dia. Inclusive, fiz parte de uma família que sempre religiosamente a assinatura da carteira, mas é muito raro, né? Mas graças a Deus ainda tem por aí. Mas, minha amiga, procure o direito da sua mãe, né? Vá atrás, porque não dá para ficar para trás, né? Doutora Viviane, a pergunta agora vem do Rui Amoras, do bairro da Sacramenta. Obrigado, amigo Rui, obrigado, amigos da Sacramenta. Quando uma empresa fecha e o outro proprietário assume, mas fica com uma demanda de funcionários sem baixa em sua CTPS e sem indenização, o que deve ser feito e como fazer um novo contrato com os funcionários que tinham pendências com a gestão anterior? Será que o Rui é o proprietário? Parece para perguntar de proprietário, né? Exatamente. Quando uma empresa fecha e o outro proprietário assume,
mas fica com uma demanda de funcionários sem baixa em sua carteira e sem indenização, o que deve ser feito? E como fazer um novo contrato com funcionários que tinham pendências com a empresa anterior? Sim. Boa pergunta. A pergunta é muito boa. Muito boa, muito boa. Rui, essa questão trata-se da clara sucessão trabalhista. A lei trabalhista, ela prescreve que a mudança na estrutura organizacional ou na propriedade da empresa não pode afetar os contratos e a situação trabalhista dos respectivos empregados que ali, né, prestam suas atividades. Essa questão da sucessão trabalhista, ela se dá porque quando a sucessão dessa empresa, né, o sucessor assume o bônus e o ônus. Perfeito. Inclusive, ele assume as dívidas já passadas, inclusive as em fase de execução, as presentes e as futuras, né? Ah, doutora, mas não tem solidariedade com o sucedido? Não há. Solidariedade é um instituto do direito civil não previsto no direito do trabalho e que, pela lei civil, a solidariedade ela não se presume, ela decorre de lei ou de vontade das partes. E o próprio tribunal, TST, Tribunal Superior do Trabalho, vem reconhecendo que ainda no momento do trespasse da empresa, quando há transferência de um para outro, né, ainda que conste aquela cláusula que ele tenta se eximir das obrigações daquela empresa que ele contraiu, essa cláusula tem sido considerada nula para a questão tutelar do direito do trabalho. Ou seja, ele subentra numa atividade, ele subroga-se nos direitos e obrigações, tanto na questão material da empresa, sede, equipamentos, quando na questão imaterial, bens corpóreos, incorpóreos, direitos, deveres, obrigações, a lucratividade e o ônus das dívidas ali também que ele tem que arcar. Então, tem que arcar com tudo. Exatamente. Viu, amigo Rui Amora? Se comprou, herdou uma clientela, vamos falar do lado positivo. O lado bom. O lado bom. Herdou uma clientela maravilhosa, até os funcionários maravilhosos. Que bênção, então, amigo. Herdou o ônus e o bônus que a doutora Viviane muito bem colocou aqui, né? Então dá tempo de fazer mais uma, dá tempo. Vamos aí para finalizar o terceiro bloco, doutora. Joilson do Telégrafo. Uma pergunta curtinha, mas vamos ver aqui a resposta. Eu trabalho. Ah, que bacana essa pergunta. Mas não tenho carteira assinada. O que faço? É o Joilson do Bairro do Telégrafo. Joilson, obrigado, amigo. Um beijo aí aos amigos do Telégrafo. Mas a audiência é maravilhosa. Joilson, se você trabalha e você não tem carteira assinada, a empresa está irregular. A empresa tem 48 horas para assinar sua carteira. Então, eu lhe faço duas perguntas. Você deseja sair da empresa agora? Né? Porque você pode entrar no curso do trabalho com uma reclamação trabalhista para que a empresa seja compelida, obrigada pela Justiça do Trabalho a assinar sua carteira. Mas aí, com certeza, é uma assinatura reconhecendo e a outra da demissão, outra de baixa, né? Então, assim, se você por hora está recebendo, você fala, doutora, eu estou precisando trabalhar, né? Você pode continuar na empresa, ao final, quando você sair ou for demitido, pede-se o reconhecimento retroativo com a anotação na carteira de trabalho e o pagamento de todas as suas verbas que você faria ajuste, inclusive no tocante ao dano moral. Porque tem-se entendido que a falta de anotação na carteira de trabalho gera um dano moral, porque obsta o empregado de, inclusive, constituir crédito, financiamento, dentre outros prejuízos. Ok, amigo Joilson, do Bairro do Telégrafo. Ok, amigos, todo mundo? Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar respondendo as perguntas, tá? Eu quero fazer depois um comentário nessa situação do Joilson, tá? Mas, por enquanto, um brevezinho intervalo. E, amigos, minhas amigas, tem mais um bloco. Dá tempo de avisar os amigos. Tá com caneta e papel na mão? Tá gostando? Que bênção maravilhosa. O programa Direito e Cidadania é feito para você, é feito para vocês. Muito obrigado. Até já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor.
amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, já estamos de volta e com a presença brilhante, marcante da doutora Viviane Araújo, advogada especialista em direito do trabalho, direito processual e direito material do trabalho, né, doutora? Exatamente. Doutora, ainda sobre a questão do Joilson, do bairro do Telégrafo, mais uma vez, Joilson e amigos do bairro do Telégrafo, obrigado. Poderia ele também, né, claro, de uma forma que a empresa não viesse a saber, notificar o Ministério do Trabalho, a DRT, como é que ele pode fazer isso de forma que ele não venha a se prejudicar, mas que venha a ter os direitos dele ainda alcançados dentro da empresa? Uma forma, ainda que terceiro, né, desvinculado da empresa, comunique a ocorrência à Delegacia Regional do Trabalho. Nesse sentido, eles vão diligenciar junto à empresa, verificar a regularidade de todos os funcionários e logo vão detectar a ausência de anotação da CTPS, o que a empresa, inclusive, vai ser compelida a fazer a regularização e multada. Né? É aquilo que a senhora bem colocou no bloco anterior. Caso ele queira logo romper esse vínculo e está com a faca e o queijo na mão, né? Exatamente. Aí voltamos a falar naquele ponto, procurar um especialista, procurar um advogado da confiança dele, ou seja, você, meu amigo, minha amiga, sempre é importante você procurar os profissionais de cada área. A falta de anotação na carteira de trabalho, ela é muito prejudicial ao trabalhador, porque ele fica obstado em crédito na praça, financiamentos. Então, inclusive, conforme eu falei no bloco anterior, gera aí um dano moral que os tribunais têm entendido nesse sentido. Eu vou mais adiante, doutora, daqui a 15, 20 ou 30 anos é aposentadoria, né? Muita gente certeza. Tentando se aposentar e... Mas eu trabalhei, mas não está anotado. Uma vez que não está anotado. Passa às vezes 2, 3, 4, 5 anos numa empresa, às vezes até mais, né? Exatamente. Impressionante. Obrigado, querida. A pergunta agora veio do nosso amigo Maxi, do bairro do Atalaia. Obrigado, Maxi. Obrigado, amigos do bairro do Atalaia. Trabalho das 14 às 18 e das 19 às 20 horas. Será que é 19 às 20? Deve ser às 24 horas. Se passo do horário, tem o direito adicional noturno, deve ser 19 às 24 horas. Bem, Maxi. É Maxi. Se sim, perdão, doutora, perdão. É que eu vou corrigir aqui. Se sim, qual o valor da percentual, da porcentagem? Sim. Maxi, se você trabalha até às 20 horas, tá? Você não faz jus ao adicional noturno. Por quê? Quem faz jus ao adicional noturno é no setor urbano, quem trabalha das 22 às 5 horas da manhã, no rural, né, seja na pecuária, das 20
às 5 horas da manhã e na lavoura das 21 às 5 horas da manhã. Dessa forma, se no ambiente urbano você trabalha no período compreendido entre as 22 e as 5 horas, você faz jus ao adicional noturno, que é de 20% sobre a hora diurna. No caso, a hora diurna ela é de 60 minutos, a hora noturna é de 52 minutos e 30 segundos. Dessa forma, se você trabalha nesse horário compreendido a partir das 22 horas, já faz jus a esse adicional, cujo percentual é de 20%. Excelente. Entendeu, Maxi? Então, sempre procurando seus direitos. Por isso que o nosso programa Direito e Cidadania leva conhecimento. Vamos levar conhecimento para todo mundo. A pergunta agora, doutora Viviane, vem do Francisco de Marituba. Olha, nosso amigo de Marituba de novo aí. Estou empregado em uma empresa cuja função na carteira é de pedreiro, porém meu patrão me manda fazer outras funções, até mesmo como faxineiro. O que posso fazer a respeito disso? Francisco do bairro Marituba. Amigo de Marituba, amigo Francisco, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela audiência. Francisco, de acordo, doutor, com a pergunta do Francisco, perfeito, querido. Tem-se que ele acumula funções, é aquela questão da contratação para o cargo e a utilização da mão de obra para uma outra função. Sendo ela habitual, ou seja, não sendo esporádica, sendo ela diária, né, constante, permanente, ele fazendo outras tarefas para as quais ele não foi contratado, ele faz jus aí a um adicional sobre o seu salário. Não obstante, a legislação trabalhista não prevê expressamente a questão do adicional por acúmulo de função, os tribunais têm entendido e aplicado analogicamente a lei direcionada aos radialistas. Só que dos radialistas, pelo acúmulo de função, é de 10% a 40%. Tem-se empregados 20% de forma analógica. Logo, se o empregado é contratado por uma função e exerce de forma habitual atividades adversas para as quais ele foi contratado, o empregador deixa de contratar um funcionário e de forma mais gravosa onera, né, a força de trabalho de um funcionário, dessa forma sendo claramente devido esse adicional que ele deve requerer em juízo, porque dificilmente a empresa de forma voluntária vai se dispor a pagar esse valor adicional. Dessa forma ele tem que se respaldar de forma documental, de forma testemunhal, né, para mais à frente requerer em juízo essa questão, que pode inclusive ensejar uma rescisão indireta, você não estando satisfeito pelo acréscimo de trabalho. Inclusive, essa pergunta do nosso amigo Francisco, lá do bairro de Marituba, muito semelhante àquela pergunta que nós tivemos aqui, um funcionário do caminhão, ele era motorista, né? Foi demitido, aí ele passava não só a dirigir o caminhão ali, como também fazer a mercadoria, né? Muito parecida. Excelente pergunta, né? Excelente resposta, muito obrigado. Mais uma vez, nossos amigos de Marituba, em especial, né, nessa pergunta ao Francisco. Mais uma pergunta, doutora. Nós temos mais duas, já temos tempo. Ótimo. Essa pergunta vem do nosso amigo Charles, do bairro do Jurunas. Minha mãe trabalhou por 9 anos, olha que bênção, né? Sempre família, agora foi uma moça perguntando para a mãe dela, agora o Charles perguntando para a mãe dele. Que bênção maravilhosa. Minha mãe trabalhou por 9 anos em uma casa de família de novo, ele deixou bem claro, sem carteira assinada. Por motivo de doença, teve que entregar o lugar. Porém, ela não recebeu nada. Ela tem algum direito? Charles do Jurunas. Obrigado, amigos do Jurunas. Já morei lá no Jurunas. Ali no Cesário eu vim. Obrigado, amigo Charles. Doutora, fique à vontade. Charles, essa situação, infelizmente, ela é muito rotineira em sociedade, né? Sua mãe trabalhou 9 anos, por motivo de saúde não pode mais trabalhar, dessa forma ela não tinha carteira assinada, nenhum benefício ela pode requerer, ou seja, um total desrespeito para com o trabalhador, né? Empregada doméstica, assim como qualquer outro trabalhador, não é um cavalo de carga, com todo respeito às normas protetivas aos animais, né? Que trabalha enquanto está saudável, enquanto não está, pode ir embora que eu vou contratar outro, né? De maneira nenhuma. Triste, meu Deus. Então, dessa forma, eu oriento que você, junto com a sua mãe, procurem um advogado para ingressar requerendo reconhecimento do vínculo por esses 9 anos de serviço, sem a devida subscrição na carteira de trabalho e previdência social dela, com o pagamento de todas as verbas rescisórias devidas, um dano moral que para mim está claro, um dano material em relação a
isso, né, para ela requerer em juízo e ter os seus direitos respeitados. Nesse caso, doutora, me veio aqui, enquanto a senhora estava respondendo a pergunta, me veio aqui uma questão. E esse fato dela ter saído, ou seja, ter saído por motivo de doença, e ela não, claro que não vai conseguir, nesse momento, a não ser através de uma ação trabalhista, um auxílio doença. Existe aí nessa ação, nessa reclamatória trabalhista, nessa reclamação trabalhista, nesse pedido aí, nessa inicial, essa indenização nesse período da doença, por esse não recebimento do auxílio doença, é possível? Sim, é possível. Opa, essa indenização, inclusive, um pouquinho mais à frente da situação, se, né, porque ele não fala o motivo da doença, se for uma doença ainda adquirida no trabalho, labor, uma doença do labor ocupacional, ela ainda, a gente pode requerer, inclusive, uma reintegração, o que, se ela realmente está passando mal, não é o caso, né, mas para outros casos, de maneira exemplificativa, mas requerer a indenização pela estabilidade a qual ela faria jus pelos 12 meses. Perfeito. Vem da nossa amiga Elisa. Essa última pergunta, a produção de... Calma, já vamos terminar, né? Tá todo mundo... dá tempo de fazer mais uma pergunta. Lá do bairro de Fátima. Elisa, do bairro de Fátima. Doutora, trabalhei numa empresa terceirizada. E a central dela fica na Bahia. Interessante. Eles ficaram em posse da minha carteira de trabalho e já faz quase 2 meses, já teve uma pergunta semelhante a essa, aqui, quando a senhora esteve aqui da última vez. E já faz quase 2 meses, inclusive ainda não pude agendar meu seguro-desemprego em razão disso. E tenho, inclusive, uma proposta de emprego. É uma empresa. Por não me devolver minha CTPS, acabei perdendo. O que devo fazer? Excelente essa pergunta, né? Sim. Fique à vontade. A Elisa, do bairro de Fátima. Obrigado, amigos do bairro de Fátima. Obrigado, minha querida amiga Elisa, que a audiência é maravilhosa. Exatamente. Elisa, se você tem 2 meses que ainda não conseguiu, inclusive, agendar o seu seguro-desemprego, se você já requereu de todas as formas extrajudiciais para a devolução da sua CTPS, né, você pode ingressar, procure um advogado, né, para ingressar e requerer em juízo a devolução da sua carteira de trabalho. E ainda se você perder a oportunidade de receber o seu seguro-desemprego, requerer a indenização substitutiva, né, pela devolução tardia da sua carteira de trabalho, o que obstrua a sua percepção aí do seu seguro, inclusive acumulado aí com dano moral e material, sendo o caso. Nós estamos com o tempo já esgotado, mas eu preciso fazer uma pergunta. A teoria da perda de uma chance se aplica na Justiça do Trabalho? Sim, se aplica. Olha que bênção. Uma vez comprovado que houve prejudicialidade ao trabalhador, claro. Perfeito. Nós não vamos discorrer, mas no próximo convite seu, na próxima intimação, que a senhora recebeu uma intimação da primeira vez, e graças a Deus tem comparecido, né? Isso. Muito obrigado mais uma vez. Teoria da perda de uma chance, uma teoria importantíssima. Meu amigo e minha amiga, calma, a doutora Viviane volta. É só mandar, olha, quanto mais você encher o programa de perguntas, de WhatsApp, mais ela vai se sentir na obrigação moral, não é obrigação, moral, cristã, que é uma cristã católica, né, de vir aqui conosco. Porque, graças a Deus, vários profissionais têm estado aqui conosco, principalmente que amam o ser humano. Que bênção, né? Todos que nós temos entrevistado aqui. Não veio nenhum até agora que não acredita em Deus, que não tem o amor ao próximo. Isso é muito bom. Querida, mais uma vez, obrigado. Nada, doutor. Que Deus lhe abençoe. A nós todos. Imensamente. Meu amigo e minha amiga, um beijo no coração de vocês. O programa terminou por hoje, mas amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos aqui. Eu aqui, nosso convidado aqui e vocês aí para mais um bate-papo. Fiquem com Deus e com a graça de Deus. Até amanhã.